Opa, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre ferramentas para limpeza emocional. Quando a gente aplica uma limpeza emocional, aquela emoção ou aquele trauma ou aquele evento, ele vai parar de vibrar no nosso campo. Bem, como que funciona, né? A gente tem aqui o corpo físico e depois existem 7 corpos. Dentro do corpo emocional, ou até se o trauma ou se aquele pensamento negativo que você fica remoendo, se você remoe ele por muito tempo, e eu estou falando de semanas, meses, se é um evento muito forte emocionalmente para você, ele vai sair do corpo emocional e ele vai ficar plasmado na sua aura. Quem tem clarividência consegue ver o evento como se fosse um mini filminho, sabe? Rodando em volta do teu campo energético. E aí isso acaba sendo um facilitador de ataques para obsessores, porque eles vão saber que tipo de forma pensamento você está produzindo constantemente. Mas o tema desse vídeo é outro, é sobre limpeza emocional. Bem, então, quando a gente limpa uma emoção, isso acontece num processo gradativo, tá? É muito importante explicar, porque as pessoas, elas acreditam que, poxa, eu comecei a fazer Ho'oponopono hoje, amanhã acabou. Não, tá? É um processo onde você vai indo para camadas mais profundas de limpeza, de coisas que você vai tomando consciência, de atitudes que você tem, não percebe. Então, assim, é um processo. Mas quanto antes você começar esse processo, mais rápido vai ser o seu processo de limpeza. Então, quando a gente limpa uma emoção gradativamente, ela para de vibrar no teu campo energético. E aí a sua frequência, ela sobe um pouquinho. Quando as pessoas elas se dedicam a se autoconhecer, a limpar e a trabalhar as suas emoções todos os dias, é quando elas começam a subir de frequência. E aí elas conseguem manifestar uma realidade da forma como elas querem. Então aqui eu trouxe algumas ferramentas e eu quero te ensinar como você vai colocar essas ferramentas no seu dia a dia para potencializar os resultados dela, tá? A primeira ferramenta que eu trouxe aqui é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele é muito interessante você fazer assim que você acordar. E você pode fazer desde 108 vezes ou mais vezes. E você vai fazer 2 testes com o Ho'oponopono, que eu gosto muito. Quando eu estou com algum tipo de pensamento, com alguma emoção, com alguma coisa me incomodando, eu começo a fazer o Ho'oponopono num processo de não parar. Se precisar, eu vou fazer o dia inteiro. Até que aquele pensamento específico, aquela emoção específica, eu não sinta uma reação emocional sobre aquilo. Por exemplo, vamos supor que eu tomei um golpe e aí eu perdi dinheiro nesse golpe. Automaticamente, todas as vezes que eu lembrar deste golpe, vai vir uma emoção negativa. O que eu posso fazer? Todas as vezes, ou até conscientemente, pensar nessa situação e fazer o Ho'oponopono. Até que eu sinta que eu não tenho mais uma resposta a essa situação. A mesma coisa você pode fazer com um término, você pode fazer com uma situação que está te incomodando, você pode fazer para prosperidade também. Pensa naqueles sentimentos, naquelas emoções, naqueles pensamentos que vêm na sua mente quando você pensa em prosperidade. E aí você começa a fazer o Ho'oponopono nesse processo. Essa é a primeira opção. A segunda opção é você começar a virar a chave. Por quê? Tem muita gente que fica preso nesse processo. E aí a pessoa ela sempre faz o Ho'oponopono quando ela precisa, quando ela sente uma necessidade de uma emoção. Só que você vai evoluir quando você fazer o seguinte: eu vou fazer o Ho'oponopono e eu não vou pensar em nada. Eu simplesmente vou pensar nas palavras. Eu sinto muito, por favor me perdoa, obrigado, eu te amo. E você permanece. Quando você começa a fazer isso, tá? Você começa um processo que o Joe Dispenza fala no livro Como se tornar sobrenatural,
você começa a se desvincular daquela emoção. Por quê? O Joy, ele diz que nós nos acostumamos a colocar o nosso corpo em um estado emocional caótico. E para a gente sair desse estado emocional, nós precisamos desvincular o corpo a isso. E a forma de desvincular é justamente quando você traz o seu corpo para o momento presente. Então, nessa segunda opção, você vai utilizar o Ho'oponopono como uma ferramenta, além de limpeza, para trazer o seu corpo para o momento presente. E aí, é um processo. Você começa fazendo 10 minutos. Nesse tipo de exercício, você não vai fazer 108 vezes. Você vai fazer através de um processo de contagem de tempo. Então, começa 5 minutos, depois faz 10 minutos. Se você quiser, você pode aumentar. Você faz isso mais ou menos por 1 semana, 2 semanas. Depois que você terminar de fazer esse processo, aí você começa a meditar. Na meditação você vai fazer a mesma coisa, trazer a sua mente para o momento presente. A partir do momento que você fizer isso, você começa a adquirir a habilidade de se desvincular daquelas emoções, se desvincular daquelas situações que estão te incomodando. As pessoas, elas não conseguem se desvincular daquelas emoções, daqueles pensamentos. Então elas acreditam que elas têm que passar uma vida inteira de terapia. A terapia ela é muito importante. Só que, se você faz a terapia, mas você não trabalha esse desvínculo do teu corpo, daquela sensação emocional que ele tem, você vai sofrer muito, tá? Você sempre vai repetir os mesmos padrões. Então, esses são os 2 métodos de aplicar o Ho'oponopono que são muito eficientes, tá? A segunda é o que as pessoas fazem, tá? Mas é para reprogramação. É através de afirmações. Só que as afirmações, ela tem um pequeno probleminha, tá? Se você fizer a afirmação em um estado emocional negativo, vai ser meio complicado você conseguir o resultado que você espera da afirmação. Então, o que é aconselhável? Que você faça o Ho'oponopono, ou você pode também fazer esse outro método de limpeza, que é a EFT, aonde você vai bater em meridianos do teu corpo, tá? E depois eu posso explicar o porquê bater nesses pontos, né? Vou fazer um vídeo específico explicando isso. Mas a partir do momento que você começa a liberar essa carga emocional, aí sim você pode começar a fazer as afirmações, porque você vai ter um estado emocional adequado para reprogramar o seu cérebro. Então é como se você limpou, está se sentindo bem, agora você vem e constrói em cima daquele terreno que está plano, daquele terreno que vai aguentar aquela casa que você quer construir, que é aquela nova construção de uma mentalidade positiva, de uma mentalidade forte. O que as pessoas tentam fazer? Elas tentam construir uma mentalidade positiva com uma nova assinatura energética, né? Em um terreno totalmente sujo, totalmente lamacento, um terreno que não consegue aguentar essa estrutura. E aí não dura muito tempo, tá? Elas têm dificuldade. Então a afirmação você vai utilizar após um processo de limpeza. E utilizando essa metodologia, você não precisa ter pressa, tá? Um outro ponto também que eu gosto de fazer, você pode fazer perguntas. Às vezes nós estamos num estado emocional tão caótico que a gente não sabe aquilo que a gente está sentindo. A gente está sentindo uma efusão de sentimentos. Então você pode fazer perguntas como: o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Né? O que se requer para que eu consiga criar mais de coisas na minha vida que eu não estou conseguindo? Né? O porquê disso está acontecendo e eu não estar percebendo? Quais emoções eu não estou percebendo que estão acontecendo neste momento? A partir quando você faz a pergunta para si mesmo, você começa a se colocar, mesmo que lento e gradativamente, em um estado de autoconsciência daquilo que você está sentindo. Então as perguntas também são excelentes. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, onde eu quis trazer para vocês métodos de limpeza que funcionam, que são simples, porque tudo tem que ser simples. O simples funciona e funciona muito bem.
Espero que você tenha gostado deste vídeo. Um forte abraço e tchau!